Olá, meus amados, tudo bom com vocês? Eu quero nesse momento fazer uma reflexão de duas passagens bíblicas muito conhecidas e que a gente necessita ter para a nossa vida o aprendizado que elas nos traz, e muitas vezes a gente passa despercebido, mas que constantemente nós vivemos isso no nosso dia a dia. O primeiro texto que eu quero compartilhar com vocês está em Marcos, capítulo 14, versículos de 35 a 41, que diz assim, o título diz assim: Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele a seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Agora, queridos, eu peço que vocês peguem as suas Bíblias no livro de Mateus, ainda, no capítulo 26, onde se fala quando Jesus foi ao Getsêmani. Eu vou contextualizar, porque o capítulo é um pouco grande, mas diz o quê? O que eu quero trazer para vocês foi que Jesus pediu, a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu que fossem com ele ao Getsêmani. E Jesus, naquele momento, ele estava muito triste, angustiado, e ele precisou ficar um momento a sós para orar. E ele pediu para que eles vigiassem, ficassem com ele e vigiassem. E aí ele foi um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra, orou a Deus, pedindo para que, se fosse possível, o Pai afastasse dele aquele cálice, mas contudo que fosse feita a vontade de Deus. E quando Jesus voltou, ele encontrou os seus discípulos dormindo. E aí ele fala aos seus discípulos: Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ele foi mais uma vez orar, e quando ele retorna, ele encontra mais uma vez os discípulos dormindo. Porque os olhos dos discípulos estavam pesados. Bom, o que eu quero refletir com vocês nessas duas passagens é que nós precisamos discernir os tempos e as estações das nossas vidas. Guerrear em tempos de guerra e descansar em tempos de descansar. Quando os discípulos estavam naquele barco, que foi surpreendido pelo forte vendaval, pela tempestade, eles ficaram com medo, eles se sobressaltaram, eles ficaram nervosos, eles acharam que eles iam morrer. E eles esqueceram por um momento quem estava dentro do barco.
Eles resolveram guerrear, entre aspas, eles resolveram se inquietar no momento em que eles somente tinham que descansar, porque eles tinham a presença de Jesus dentro do barco. Jesus estava com eles, mesmo que ele estivesse dormindo. Eu acredito talvez que Jesus só estivesse descansando. E estava assim, percebendo toda aquela movimentação, o vento. Mas muitas vezes Jesus, ele faz isso conosco. Deus faz isso conosco, ele fica quieto, porque ele quer saber como nós vamos reagir em meio às tempestades. Se nós vamos ficar como os discípulos, ou se nós vamos confiar que Jesus está no nosso barco e nós não devemos temer a nada. E passando para Mateus 26, que fala quando Jesus foi ao Getsêmani, ali era tempo de guerrear. Ali era o tempo em que Jesus se encontrava inquieto. Foi justamente ao contrário. Você pode ver os papéis se invertendo. Jesus estava com medo, estava entristecido, talvez até, não digo sobressaltado com o que ele sabia que viria para o momento. Ele sabia o que o esperava. Mas ele precisava orar, ele precisava de um momento a sós, e ele precisava da cobertura física e espiritual daquelas pessoas que ele escolheu para estar com ele durante a caminhada. E no momento que os discípulos deveriam guerrear com Jesus em oração, em vigilância, eles descansaram, eles dormiram. E Jesus vem e pergunta: vocês não podem vigiar comigo por 1 hora? Nós temos que estar atento aos tempos e às estações, para que o nosso posicionamento esteja correto conforme aquilo que Jesus quer que a gente faça. Muitas vezes nós perecemos diante de algumas provações porque ou nós guerreamos no momento errado ou nós descansamos no momento errado. E nós temos que pedir sabedoria para Deus, para que Ele nos caminhe, para que Ele nos mantenha atentos aos tempos e às estações. Nós não podemos nos perder. E hoje, com tudo que está acontecendo ao nosso redor, com toda essa euforia, com toda essa sobrecarga emocional e espiritual que o momento está nos trazendo, muitas vezes nós nos confundimos, nós nos perdemos nos tempos e nas estações. E a ansiedade vem, o medo vem, as preocupações vêm, quando é o momento de nós confiarmos, de nós descansarmos, de nós orarmos mais. É o momento, queridos, de nós olharmos para Deus, de nós meditarmos na palavra e confiarmos que o Senhor tem o controle nas mãos. Em todo momento, o Senhor tem o controle nas mãos. E essas 2 passagens que eu li para vocês foram de tempos e estações que se inverteram. Quando deveriam confiar e descansar, quiseram guerrear. E quando era o tempo de guerrear, quiseram descansar. E o propósito não é esse. O propósito é que nós estejamos alinhados
aos tempos e às estações, confiando que Deus está à frente, que Jesus está à frente, que Jesus está no nosso barco, que Jesus acalma a tempestade. Porque de nada adianta nós guerrearmos e nos cansarmos fisicamente, emocionalmente, fisicamente, quando não é o momento. E aí você fica fadigado e você quer chutar o balde, você quer largar as coisas porque você não está vendo nada acontecer, os seus olhos não estão contemplando, porque eu já estou orando há 2 anos, há 3 anos, há 5 anos, eu guerreio, eu batalho nas madrugadas. Mas você já parou para pensar, você já parou para ter uma conversa sincera com Deus, pedir o direcionamento para Deus, se é o momento de você guerrear ou se é o momento de você descansar. Na palavra diz que há tempo para tudo abaixo dos céus. E nada impede você de ter um diálogo verdadeiro com Deus e perguntar a Ele: qual é a estação e qual é o momento que eu me encontro, Senhor? Como é que eu posso me posicionar? Eu tenho certeza que Ele vai te responder. De alguma forma Deus vai responder, porque Ele não deixa um filho seu sem resposta, querido. Querida, tenha um diálogo, tenha um relacionamento verdadeiro com Deus e só assim você vai poder discernir as estações que você se encontra. Amém? Que vocês possam refletir, abram as suas Bíblias, leiam essas passagens que eu li para vocês, reflitam, extraiam conhecimento, extraiam aprendizado do que é colocado aqui para vocês. Que isso aqui não seja somente mais um áudio, mas sim um direcionamento. Porque eu não estou falando de mim. Tudo que eu estou falando aqui para vocês não veio de mim, mas veio direcionado pelo Espírito Santo. Então leiam, meditem na palavra, busquem o direcionamento em Deus e vocês vão perceber que a vida de vocês vai ser pautada pela palavra, pela verdade. E mesmo que hajam tempestades, vocês não guerrearão no momento de não guerrear. Ok? Que vocês tenham um abençoado dia, uma abençoada noite, uma abençoada tarde. Eu não sei em que momento vocês ouviram esse áudio. Mas que Deus ajude vocês a discernirem o momento de descansar e o momento de guerrear.